Olá, nosso entrevistado de hoje, o escritor Léo Cunha, consegue aliar bom humor e inteligência. Ele acredita que estes elementos são fundamentais para se falar com crianças e adolescentes. Este seu público, afirma Léo em nossa conversa, é muito esperto e não se deixa nunca enganar. Na dica de leituras, o novo em nossa prosa, a gente analisa Gado Novo, de Guilherme Tomasi, e Andorinhas e Outros Enganos, de Sidney Schneider. Agora a gente conversa com Léo Cunha. Léo, vamos falar sobre literatura infantil, que ela vem no processo crescente de profissionalização mesmo. Eu acho que é a primeira atividade literária mesmo a se profissionalizar, né? Sobretudo a partir desse momento em que você começa a escrever, ali pelos inícios dos anos 90, né? Quer dizer, o que é essa literatura, como é esse processo hoje? Olha, essa questão é bem interessante. Quando eu era criança, entrando na adolescência, tinha algumas poucas editoras que publicavam para crianças e para adolescentes. Tinha a Ática, tinha os livros da Abril, né, que vinham dos livros de recreio e tal. Tinha alguma coisa da Pioneira, da Brasiliense. E eu lia tudo, porque minha mãe tinha uma livraria, então eu conhecia praticamente tudo que existia publicado. Aí depois, a partir dos anos, metade dos anos 80 para frente, que aí começam a surgir realmente muitas editoras, até fora do eixo Rio-São Paulo, e começam a surgir muitos autores. E as vendas começam a ficar mais sistemáticas, as compras de governo, e aí o mercado começa realmente a ficar mais profissional, das editoras criarem um ritmo regular de publicação, de chamar os escritores para participar. E eu entrei mais ou menos nessa época. Eu comecei no início dos anos 90 e já entrei nesse ritmo profissional, assim, né? Nunca tive aquela coisa de publicar por conta própria, de fazer coisa independente. Eu já entrei no mercado mesmo. E eu acho que é a maneira correta, né, senhor? A gente tem que encarar a literatura como uma profissão mesmo, né? Não tem nada de feio, de demérito em misturar arte e dinheiro, né? Eu acho que não pode ser por aí, não. Essa visão romântica, né? Eu acho que a gente tem que encarar como... Se a gente faz acreditando, faz com paixão, né? Faz com o desejo mesmo de contar histórias, de emocionar, de divertir, seja o que for, né? É mais do que válido. E tem muita gente que consegue, atualmente, né, viver mesmo de literatura. Mas essa coisa do artista ter que morrer de fome é meio, eu acho mito, né? Agora, como é que isso, de certa forma, influencia ou de certa forma, interfere no seu processo de criação? Porque me parece que você tem uma forma criativa muito libertária, muito tranquila. Você, naturalmente que há sempre aqueles livros que a editora mais ou menos pede ao autor, mas você tem um processo meio que mais tranquilo nessa... Existe uma quantidade de autores que trabalham mais por encomenda, assim, às vezes até a editora pede até assim, a gente está precisando no catálogo de um livro de tal tema, de tal enfoque. Eu nunca trabalhei nesse esquema. Eu já fiz alguns livros de encomenda, mas são assim, a editora está fazendo uma coleção de casos. Então, por exemplo, aí tem o casos de polícia, que é do Bonassi, tem o casos de família da Maria José Silveira, tem o caso de amor da Heloísa Prieto, e me pediram um livro de casos de humor. Mas a liberdade é muito grande, né? A orientação é só casos de humor. Então, eu fiz esse livro que se chama Manual de Desculpas Esfarrapadas. Ou então, estamos fazendo uma coleção de recontos. Então, tem um livro, uma coleção que chama 3x3 da Saraiva, da Atual, que eles pegam 2 clássicos e o autor adapta 2 clássicos para o público juvenil e cria uma terceira história que dialoga com as 2 primeiras. Então, eu encaro mais como um desafio do que como uma encomenda, entendeu? No meu caso, eu peguei o Frankenstein, o Médico e o Monstro e o Drácula. Fiz adaptações desses 2 e criei uma história que chama O Morto-Vivo da Colina Verde, que dialoga tanto com o Drácula quanto com o Médico e o Monstro. Então não é bem aquela coisa da encomenda que parece que a editora está meio que te cerceando,
né? Eu acho que não, que nos casos em que aconteceram comigo, é muito mais de um desafio do que um direcionamento ou uma coisa assim, não, você está escrevendo o que querem que você escreva. Não, né? Ele tá dando um mote, está dando um desafio e eu vou criar alguma coisa a partir daí. Eu gosto de trabalhar assim. O seu trabalho também, ele tem uma peculiaridade muito sua, que é essa brincadeira com o jogo das palavras. A polissemia das palavras termina sendo um dos seus grandes laboratórios, né? Quer dizer, como é que isso entra na sua literatura? Olha, isso vem muito do que eu li mesmo, né? Eu li muita poesia quando criança, né? Li tanto poesia para adulto, mas tudo o que existia de poesia infantil. Então, Quintana, e Cecília Meirelles, Sidônio Muralha, e posteriormente Rosiana Murray, e o Sérgio Caparelli, Elis José. Eu realmente li praticamente tudo que existia de poesia na área infantil juvenil e muita coisa para adulto também. Então, essa coisa de usar a linguagem, né, de uma forma menos utilitária, uma forma mais de brincar com a palavra, de explorar as possibilidades, as sonoridades, os jogos de palavra, que estão muito no trabalho desses poetas, Zé Paulo Paes, Cecília Meirelles, Quintana, Elis José. Eu acho que foi natural eu embrenhar por esse lado. Eu curto muito essa sonoridade e essa possibilidade de jogo. E mesmo quando você escreve para o público adolescente, por exemplo, o caso do livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, que é um livro mais infanto-juvenil do que propriamente infantil. Mesmo quando você trabalha com isso, você tem uma carga muito grande de humor e de brincadeira também, uma coisa meio lúdica mesmo com esse universo da palavra, né? Quer dizer, isso também, de certa forma, quando você fala para o adulto, para o adolescente, você também busca essa empatia dele com o texto mesmo. Eu sou fascinado pelo humor, eu sou um leitor de humor, eu gosto muito de cinema de humor. Meu doutorado é sobre comédias, né, no cinema, fiquei 4 anos pesquisando isso. É um tema que é um tipo de literatura que me agrada muito. Eu sempre gostei muito do Milor Fernandes, sempre gostei muito do Veríssimo e de vários cronistas mais bem-humorados, né? Stanislau Ponte Preta, Mário Prata. Eu curto muito a crônica de humor. E eu trabalhei como cronista durante 4, 5 anos em jornais de Belo Horizonte e 80%, 90% das minhas crônicas vão por esse lado. Muito pelo que eu li e também pelo que eu curto, né? Eu acho que a crônica pode, claro, ir para um lado mais confessional, mais intimista, mas não é a minha praia. A minha praia é essa crônica da brincadeira, de olhar para as coisas, para o cotidiano, ou mesmo para o noticiário, de uma maneira inusitada, inesperada. Né? Um pouco o que eu tento fazer. Você estava numa palestra aqui em Joinville e teve o fato da professora que descobriu os gatos da sua literatura. Quer dizer, como é que se dá isso? É uma certa surpresa, né? Você não se dava conta dessa presença tão marcante na sua literatura. Como é que você vê isso? Isso foi realmente uma coisa inusitada, porque ela, no início da palestra, antes de começar a palestra, ela falou, olha, uma das questões que eu vou te perguntar é sobre sua paixão pelos gatos. E aí, no primeiro momento, eu assustei de achar que ela estava errando de autor, assim, de achar que era outra pessoa. Como assim paixão pelos gatos? Não existe isso. E aí ela começou a falar, não, porque tem tal livro assim, tal livro assim, tal livro assim. E ela foi levantando para mim, porque assim, eu tenho mais de, sei lá, são uns 20 livros de crônicas de poesia, uns 500 poemas publicados. E ali ela pensou uns 4 ou 5. E pode parecer que é muita coisa, mas assim, num universo de 500, até que não é uma coisa tão volumosa assim. Só que ela percebeu essa... Eu tenho mais poemas, por exemplo, sobre Rapunzel do que sobre gatos. Eu tenho 6 poemas sobre Rapunzel. É um personagem que eu acho fascinante. Vários livros meus têm alusão ou a Rapunzel propriamente, ou as tranças, ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim... Realmente ela me mostrou que é um tema mais recorrente do que eu tinha percebido, mas não chega a ser uma obsessão de jeito nenhum. O Luiz Fernando Veríssimo sempre falam dele, do analista de Bagé,
E ele escreveu só, acho que 6 ou 7 crônicas sobre o Analista de Bagé. Quer dizer, dentro da obra dele é um universo muito pequeno, né? O próprio livro Analista de Bagé é o menor livro dele, né? É um livrinho que tem, sei lá, 10 crônicas mesmo, né? Mas como estão reunidas em um livro, aí ganha essa proporção, né? Mas realmente são poucas. Agora, esse universo da literatura infanto-juvenil, ele acaba abordando hoje determinados temas, sei lá, que estão meio em moda, né? Quer dizer, uma coisa meio de chocar o leitor com coisas como a morte, a insatisfação, a rebeldia e tal. A sua literatura não reflete isso. Você busca um lado mais mineiro da vida, no bom sentido do Fernando Sabino, né? Que via a vida de uma maneira mais simples, mais comum de ser vivida, né? Com menos drama, né? Quer dizer, a sua literatura também tem esse aspecto de... Não é desfazer a tragicidade, mas de tornar a vida uma coisa mais leve, mais lúdica mesmo, né? Eu acho que a gente tem mesmo a gente está mais ou menos numa época do dogma da porrada, assim. Eu acho que parece que a literatura só é valorizada se for uma literatura de porrada, ou literal ou metafórica. E eu sou mais da delicadeza mesmo, né? Então, se isso vai me atrapalhar em alguns círculos, se vão achar que é uma literatura menor e tal, paciência, porque eu sou um cara mais, realmente, na minha vida eu sou um cara mais da leveza, do bom humor. E eventualmente eu tenho uma ou outra história que trata da morte, mas... por exemplo, o meu primeiro livro, que é o Pela Estrada Fora, de 20 anos atrás, é uma história que fala da morte, mas é uma história muito divertida, tenta tratar de uma maneira leve disso, né? Não acho que é um tema obrigatório e para mim, né, eu nunca vou... é difícil, eu não consigo me imaginar escrevendo essa literatura do chocante, do brutal, não está em mim esse tipo de coisa. E como é que nascem seus livros, né? Quer dizer, de onde é que você parte? Qual é o motivador mesmo para se fazer uma obra? Olha, pode ser muitas coisas, né? Eu tenho muitas obras que são baseadas assim em pequenas cenas ou falas que eu testemunhei, assim, ou dos meus filhos, ou de amigos, de vizinhos, ou de alguém que me contou algum caso. Tem muita história que eu tenho... Aquilo ali serve como um mote, né? A partir daquilo ali eu vou bolando uma história. É o caso, por exemplo, de um livro que chama Em Boca Fechada Não Entra Estrela, que foi um dos meus primeiros livros e que nasceu com uma frase de um primo meu, que era criança na época, que viu, primeira vez que ele viu um vagalume, e ele falou com o pai assim: olha, pai, uma cor voando, uma luz voando. Ou era uma luz voando ou era uma cor voando, não lembro, alguma dessas duas coisas. E aí eu com base nisso, eu criei uma história, né, de uma menina que sai para conversar com as estrelas, né? Não, lembrei, eu confundi. Ele falou assim: não, pai, um passarinho que engoliu uma estrela, foi isso. Ele falou: olha, pai, um passarinho que engoliu uma estrela, era o vagalume. E aí eu criei uma história que era o Em Boca Fechada Não Entra Estrela, de uma menina que sai para conversar com os vagalumes. Então tem livros que vêm aí de uma frase que eu vi. Tem outros que nascem da pura brincadeira com a palavra, né? Por exemplo, O Gato de Estimação, que é um que eu li na feira de Joinville. Nasceu um dia que eu vi a palavra estimação escrita sem o cedilha, e por erro de digitação, e tinha virado estimacão. E quando eu li aquilo, estimacão, eu achei uma palavra engraçada e fiquei imaginando como que isso aí poderia gerar uma história. E pensei num gato cujo rabo é o cedilha, e um dia ele acorda sem o rabo e vira um gato de estimacão. E aí todos os desdobramentos que isso poderia gerar, né? Então, tem histórias que nascem da brincadeira com a palavra, tem muitos poemas que nascem da mesma maneira, brincando, experimentando com as palavras. Tem outros que nascem de coisas que eu vivenciei ou cenas que eu vi, e tem também histórias que nascem de outras, né? Assim, recriações, paródias. Eu curto muito paródia, curto muito histórias que citam ou que homenageiam outras. Tenho vários livros, assim, tenho Quase Tudo na Arca de Noé, que é uma recriação da história da Arca de Noé. Tenho Joselito, Seu Esporte Favorito, que é
uma homenagem a Silvia Ortoff, grande escritora, e várias das suas histórias. Eu tenho um livro que chama O Dinossauro, que é um reconto do Crocodilo, do Dostoiévski. Então, é uma outra maneira de criação também que me interessa muito, de pegar uma história já existente e recriá-la. Tem o Michel Tournier, escritor francês, ele dizia uma frase que eu sempre gosto de falar, que ele diz que a boa história, as melhores histórias são aquelas que que dão vontade de ser reescritas, né? Que a gente lê e fica com vontade de reescrever, não no sentido de plagiar, mas no sentido de criar alguma coisa a partir dela. E isso também me interessa muito. E quando é que você sabe que o tema ele serve para uma crônica, para uma prosa, para um poema? Quer dizer, onde é que há essa diferenciação aí? Olha, essa pergunta é espetacular, porque tem tudo a ver com o meu processo de criação. Já aconteceu muito de eu começar um poema e acabar transformando aquilo numa crônica. Ou começar com um conto e aquilo virar uma novelinha. Ou o oposto, começar com uma história mais longa e eu enxugar e virar um poema. Então, eu acho que a coisa de encontrar forma é um dos grandes baratos do escritor. Né? Como que você vai contar aquilo? Né? Se você vai contar numa prosa solta, numa prosa poética, numa narrativa em versos, ou em um poema. Então, tem alguns livros meus que eles transitaram por tudo isso. Que comecei como uma prosa, depois passei por uma prosa mais poética, depois achei que ia para o lado da poesia. Esse é um dos grandes desafios que eu acho do escritor. E eu curto muito esse trabalho de reescrever, até achar a forma que eu acho que está mais redonda. Nas suas crônicas, você tem uma carga de confessional muito grande, né? Quer dizer, você conta as coisas que acontecem no seu dia a dia e que, de certa forma, desmitifica o escritor, né? Não, o escritor é um homem comum, enfim, né? Que tem suas obrigações e que a escrita é uma forma de profissão também. Né? Quer dizer, há um certo sentido disso ou isso nasce de maneira natural? Não, um pouco é proposital, assim. Quando eu vou em escolas, eu vou muito em escolas, dou muita palestra, né, participo de mesa redonda. É algo que eu sempre tento mostrar, assim, que o escritor é uma figura comum, é uma pessoa comum, que tem o seu trabalho, tem a sua profissão. Né? Talvez até porque eu comecei a escrever muito cedo e muitas vezes chegava nos lugares, as pessoas se assustavam. Tem certeza que é você mesmo, que é o Léo Cunha? Porque eu tinha cara de menino, e isso 20 anos atrás, né? Então, eu gosto dessa coisa de tirar o mito, assim, do escritor iluminado. Eu acho que não tem nada disso. E sempre comento isso, que eu reescrevo muito, que eu mostro para as pessoas, que eu peço opinião, que eu gosto de trabalhar com o editor, de trocar ideia. Então, essa desmistificação eu acho que é muito boa. E nas crônicas, frequentemente, eu falo sobre isso. Né? A última crônica desse livro, por exemplo, brinca com essa questão, né, das perguntas inusitadas que as crianças fazem para a gente quando a gente vai nas escolas. E como é esse contato? Né? Esse contato tem sido mais constante, cada vez mais com feiras, festas literárias e o encontro nas escolas. Qual é a sensação do autor que se depara com esse público? Olha, tem de tudo, né? Tem autor que é mais tímido, que é mais recatado, que passa mais aperto. Eu lá, quando eu tinha 1, 2, 3 livros, assim, né, 20 anos atrás, eu tinha um pouco mais de preocupação, mas ultimamente eu levo com muita tranquilidade, assim, né? Eu tento até me lembrar de quando eu era criança, que iam escritores na minha... Como que aquele era um momento gostoso, especial, e eu tento fazer com que aquele momento seja também bem lembrado pelos alunos. Agora, claro que funciona muito melhor quando a meninada lê os livros, porque tem vezes que a gente vai na escola meio como uma celebridade. Aí a professora às vezes conhece um livro seu, mas os alunos nunca leram. Então você chega ali, eles ficam fazendo perguntas sobre a sua vida e não perguntas sobre a obra. E aí não rende, né? Aí eu poderia ser um jogador de vôlei que estava ali, poderia ser qualquer pessoa de alguma maneira famosa, e as perguntas seriam mais ou menos as mesmas. Então, cada vez mais eu tenho tido cuidado de pedir para a escola, quando me convidam, falo, olha, trabalha com os livros antes, né, discutam os livros com os alunos, deixa eles ler, curtirem os livros.
e chegar com as perguntas. Que aí a conversa rende muito, é uma conversa gostosa, que vai para caminhos inesperados, mas em torno da obra. E agora, o que é que você anda fazendo, né? Quer dizer, você está sempre trabalhando com literatura, obviamente, mas assim, como é que são os projetos, como é que está? Você tem um projeto, enfim, como é isso? Olha, eu sou do tipo que escrevo 3, 4 livros ao mesmo tempo, assim. Eu vou fazer um livro de crônica, um livro de poemas, uma história infantil, e às vezes uma coisa sai de uma e vai para outra. Então eu estou sempre produzindo, né? Atualmente eu vou lançar agora, nesse ano ainda, um livro de haikais, pela editora Record, chama Haikais para Filhos e Pais, que eu fiquei trabalhando nele, na verdade, durante 10 anos. Desde que minha filha nasceu, eu comecei a escrever alguns poeminhas, uns haikais, né, sobre família, pai, filho, vô e tal. E fui reunindo e no ano passado eu fechei. E agora estamos amarrando esse livro, vai ser lançado ainda esse ano pela Record. Também estou começando uma espécie de uma continuação desse livro, porque esse livro, Ninguém Me Entende Nessa Casa, para minha surpresa, está sendo um sucesso muito grande. Quando a editora me pediu um novo livro de crônicas, que eu já tinha um lá chamado Manual de Desculpas Esfarrapadas, eu falei, olha, eu tenho algumas crônicas de família aqui, que são todos casos de amigos e famílias, casos verdadeiros, mas eu não sei se alguém vai querer ler isso. Eu fiquei meio em dúvida. Será que isso vai interessar para os jovens, para os adolescentes, as minhas... Porque eu nunca escrevi nada de memória. E dessa vez eu fiz uma coisa quase que é um livro de memória disfarçado. E eu fiquei muito em dúvida, mas quando eu mandei para a editora, eles adoraram, falaram, não, vamos fazer. E agora estamos conversando, talvez até de fazer um segundo. Porque, por incrível que pareça, assim, para minha surpresa, a meninada está curtindo muito esse livro. Inclusive porque é um livro visualmente muito legal, cores marcantes e tal. E tem histórias com quais os adolescentes estão se identificando muito. Ótimo, maravilha. Léo, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço, é um prazer. A paulatina e otimista inovação da literatura brasileira, depois de passar da euforia da prosa ágil e coloquial, cercada de violência e sexo, os escritores voltam ao realismo, mas estão mais preocupados com a linguagem e a narrativa. Assim é o romance de estreia de Guilherme Tomasi, Gado Novo, lançado pela Sete Letras. O enredo parte do assassinato de uma menina e a comoção toma os outros personagens da trama. A primeira coisa que chama a atenção no livro de Guilherme é o tratamento dado à linguagem. Claramente influenciado pelas narrativas contemporâneas, o escritor usa frases curtas e cenas cortantes, densas. Esta agilidade cria um ritmo alucinante, mas a rapidez não o impede de refletir sobre o sentido da vida. A menina foi morta, mas a culpa pode ser obra do homem ou da natureza. E nesta dualidade reside o sentido maior do livro. Gado Novo discute a frágil condição humana. Nada sobrevive ao clamor do futuro incerto. E é neste ambiente sombrio e às vezes pessimista que ganha força uma literatura de esperança e dor, uma literatura forte e válida. A força da linguagem, ela pode ser trabalhada de maneira mais fluente e debochada. Mesmo assim, não perde seu poder de refletir sobre um mundo sempre dividido entre o novo e o arcaico. Este é um universo que toma conta de Andorinhas e Outros Enganos, de Sidney Schneider, publicado pela Damer. São 12 contos onde a tônica é a diversidade. Tanto faz estar na cidade como no campo, ser mais realista ou reflexivo. O fundamental é mesmo contar uma história. Mas é mesmo a diversidade que molda todas as narrativas. As influências são múltiplas, desde as tramas policiais ao sotaque local. Tudo cabe neste livro. Também não esconde o desejo de discutir todos os temas, desde as questões sociais ao processo de migração. Andorinhas e Outros Enganos é uma miscelânea que espelha bem a tendência da literatura contemporânea, uma senhora de muitas vozes, e desta forma os contos de Schneider divertem e marcam por sua capacidade de dialogar com todas as formas. Todas as vozes e todos os sentimentos,
Gado Novo, de Guilherme Tomasi, e Andorinhas e Outros Enganos, de Sidney Schneider. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.